Graça e paz, meu amado irmão e minha amada irmã em Cristo Jesus. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós mais uma vez. Contemplamos um novo dia que se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus, e com ele a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva de ousada confiança diante de nosso Senhor, inspirando-nos no fundamento mais libertador e na declaração mais revolucionária para a nossa jornada diária, registrada em Colossenses 3, versículo 24, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Que arsenal de propósito, que declaração de dignidade, que fundamento inabalável para começar o nosso dia! Este texto não é uma simples exortação ao trabalho, mas uma redefinição completa de nossa identidade e motivação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Colossos, nos oferece um antídoto divino contra os venenos mais corrosivos da alma humana, a busca incessante por aprovação humana e a ansiedade paralisante pelo reconhecimento terreno. Ele nos força a confrontar uma verdade essencial que deve emoldurar cada tarefa que executamos, cada projeto que iniciamos, cada serviço que prestamos. Nossa audiência primária não é o homem, mas o Senhor. A oração não começa com "seja diligente para ser promovido" ou "trabalhe duro para ser notado", mas com uma revelação que muda tudo, porque a Cristo, o Senhor, servis. A genialidade espiritual desta passagem está em redirecionar nosso foco para o lugar certo. Ela nos ensina que o esforço humano, os planos, as estratégias, a excelência têm seu lugar, mas o valor supremo e a recompensa final pertencem ao Senhor. A declaração é dupla e profundamente transformadora. Primeiro, porque a Cristo o Senhor servis. Esta pequena frase eleva o secular ao sagrado. A mesa do seu escritório se torna um altar. O teclado do seu computador se torna uma ferramenta de adoração. O cuidado com os seus filhos, a atenção a um cliente, a limpeza da casa, a elaboração de uma planilha, tudo, absolutamente tudo, quando feito com a consciência de que o verdadeiro supervisor é Cristo, se transforma em serviço santo. Isso nos liberta da tirania de chefes injustos, de colegas indiferentes e de um mercado de trabalho que muitas vezes não valoriza o esforço. Nossa dignidade não vem do título em nosso crachá, mas do Senhor a quem servemos. Segundo, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A recompensa aqui não é primariamente o salário no fim do mês ou o bônus anual. É a herança. Esta é uma linguagem de filhos, não de empregados. Um empregado recebe um salário, um filho recebe uma herança. A promessa não é a ausência de dias frustrantes ou de trabalho não reconhecido, mas a certeza de uma recompensa eterna, garantida e imensurável, dada por nosso Pai. É a convicção de que nenhum ato de serviço fiel a Cristo, por menor ou mais invisível que seja, será esquecido por aquele que vê em secreto. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com o coração ancorado na soberania de Deus sobre nossa vocação e nosso valor. É um chamado para uma reorientação radical de nossa motivação. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta dos dias de trabalho árduo e, por vezes, ingrato. Pelo contrário, ela nos dá a dignidade de servir ao Rei dos Reis nesses dias. Nós trabalhamos para obter a salvação,
Nós trabalhamos a partir de uma posição de filhos amados que já possuem uma herança garantida em Cristo. Ser um vencedor em Cristo é saber que o sucesso de nossos planos não é medido pela aprovação dos homens, mas pela fidelidade ao nosso Senhor. Nossa vitória não deriva do nosso reconhecimento, mas da nossa dedicação a Ele. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela adoração, a busca por aplausos pela busca da glória de Deus e a frustração pela esperança que vem de saber que nossa recompensa final é certa, gloriosa e eterna. Talvez você esteja acordando nesta manhã, sentindo-se esmagado pela pressão de um projeto, desmotivado pela falta de reconhecimento ou cansado de um trabalho que parece sem sentido. Talvez seus olhos estejam fixos na indiferença do seu chefe e não no olhar amoroso do seu Senhor. Talvez você tenha comparado seus esforços com os resultados visíveis e se sentiu frustrado, esquecido. Talvez a voz da amargura esteja sussurrando que seu esforço não vale a pena, que ninguém se importa. Hoje esta oração será um ato deliberado de reconsagração de nosso trabalho. Será um momento de desviar o foco da recompensa terrena e fixá-lo na herança celestial. Que ela seja um bálsamo para a sua alma desvalorizada, um capacete da salvação para a sua mente assediada pela comparação e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, descanse seu coração e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando do propósito e da recompensa que vem de servir a Cristo, nosso Senhor. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano sobre toda a vocação e todo o trabalho, hoje, neste novo dia que se descortina diante de nós como um presente imerecido, uma tela em branco concedida por Tua graça, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração, muitas vezes pequeno, contraído pelas preocupações e focado nas demandas imediatas e nas recompensas passageiras, anseia por se expandir em adoração. Ele transborda, não primariamente pelos resultados que esperamos alcançar ou pelo reconhecimento que secretamente desejamos receber, mas pela magnificência inabalável, pela glória transcendente e pela beleza santa do Deus a quem temos a honra indizível de servir. Antes que qualquer súplica por sucesso, produtividade ou capacitação brote de nossos lábios, queremos com toda a força do nosso ser te exaltar. Queremos silenciar as vozes da ansiedade e da ambição para amplificar a melodia do louvor, pois tu, e somente tu, és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és o Deus Criador, o Elohim, cujo espírito pairava sobre a face do abismo. No princípio, tu trabalhaste. A tua obra não foi caótica ou apressada, mas uma sinfonia de ordem, poder e beleza. Com a autoridade da tua palavra, tu chamaste a existência do nada, separando a luz das trevas, as águas secas das águas reunidas. Tu projetaste os luminares celestes, estabelecendo-os em suas órbitas com precisão matemática, não apenas para marcar o tempo, mas para declarar a tua glória. Como canta o salmista, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Tu encheste a terra com vida em abundância, cada criatura meticulosamente desenhada segundo a sua espécie. E no clímax da tua obra terrena, tu não apenas falou, mas agiu de forma pessoal e íntima. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Tu formaste Adão do pó da terra, soprando em suas narinas o fôlego da vida, e o colocaste no jardim que tu mesmo plantaste, não para uma vida de ociosidade, mas com um propósito nobre, para o lavrar e o guardar. Gênesis 2, 15.
Ao nos criar à tua imagem e nos dar um mandato cultural, tu nos ensinaste a dignidade primordial e o propósito sagrado do trabalho. O trabalho, em sua essência pura, não é uma maldição, mas um reflexo da tua própria natureza criativa e sustentadora, um convite para sermos teus corregentes e zeladores na criação. E ao contemplar a totalidade da tua obra, tu declaraste que era muito bom, estabelecendo um padrão de excelência e satisfação que só pode ser encontrado quando nosso labor está alinhado ao teu desígnio. Tu és o Deus da história, que soberanamente chama e capacita. Tu és o Deus que chamou Abraão, um idólatra de Ur dos Caldeus, para uma jornada de fé rumo a uma terra desconhecida, fazendo dele o pai de multidões. Tu és o Deus que viu um jovem pastor chamado Davi, esquecido no campo por sua própria família, e o ungiu rei sobre Israel. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Tu és o Deus que, séculos depois, levantou Neemias, um copeiro em uma corte pagã, enchendo seu coração com um fardo divino para reconstruir os muros de Jerusalém, demonstrando que nenhuma posição é secular demais para ser o ponto de partida de uma obra grandiosa para ti. E de forma extraordinária, tu chamaste Bezalel e o encheste do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o lavor. Êxodo 31, 3. Pai, essa verdade nos ensina que nossos talentos, nossas habilidades intelectuais, nossa capacidade de liderar, de criar, de organizar, de construir, não são meros produtos de nossa genética ou educação, mas são dons graciosamente concedidos por ti, para serem usados em serviço a ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, para quem absolutamente nada é impossível, nenhuma circunstância é restritiva demais, nenhum obstáculo é intransponível. O profeta Jeremias, contemplando a tua grandeza em meio a um cenário de desolação e julgamento, encontrou seu refúgio na verdade que acalma nossa alma e fortalece nossa fé. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremias 32, 17. Tu és o Deus que não apenas cria, mas que também sustenta cada molécula do universo pela palavra do teu poder. Como o apóstolo Paulo escreveu, é em ti que vivemos e nos movemos e existimos. O sol se levanta cada manhã, as estações seguem seu curso, a chuva cai sobre justos e injustos, e o nosso próprio coração continua a bater não por acaso ou por uma força impessoal, mas porque tu, o Senhor, sustenta todas as coisas. Esta realidade gloriosa revela que todo trabalho honesto, por mais simples que pareça, o agricultor que ara o campo, o programador que escreve um código, a mãe que nutre seu filho, o médico que cuida de um paciente, é, em sua essência, uma participação humilde, mas significativa em tua grandiosa obra sustentadora no mundo. Nós reconhecemos com reverência e temor a tua soberania absoluta e meticulosa sobre cada plano que traçamos, sobre cada projeto que iniciamos, sobre cada carreira que seguimos. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Cada ideia criativa que surge em nossa mente, cada grama de força em nossos músculos, cada batida rítmica de nosso coração, cada respiração em nossos pulmões, é um testemunho incessante e ininterrupto da tua graça sustentadora. Sem ti, nossa sabedoria é loucura, nossa força é fraqueza, e nossos planos mais bem elaborados são como teias de aranha diante de um vendaval. Tu és o Deus que conhece o fim desde o começo, o Alfa e o Ômega, aquele cujo propósito eterno prevalece sobre a infinidade de planos, sonhos e ambições que pulsam no coração humano. Como declara a tua palavra com clareza cristalina,
Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Oh, que alívio e que liberdade essa verdade nos traz! Ela nos liberta da pressão esmagadora de ter que controlar cada resultado e de prever cada eventualidade. E é nesse propósito perfeito, nesse desígnio soberano de te servir em tudo o que fazemos, que desejamos descansar nossa mente ansiosa e nosso espírito cansado nesta manhã. Nós nos entregamos a Ti, o Mestre e Arquiteto de nossas vidas, confiando que Tu és aquele que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Nossa vitória não está em realizar nossos planos, mas em nos rendermos ao Teu propósito e em confiar no Deus bom e soberano, que ordenará todas as coisas para o Teu bem eterno. Te louvamos porque a nossa vitória, a verdadeira e duradoura vitória, não reside em nossa frágil competência ou em sermos reconhecidos, mas em nossa conexão vital e ininterrupta contigo, o Senhor a quem servimos. Como a videira sustenta os ramos, Tu nos sustentas. E a verdade que Jesus nos ensinou ecoa em nosso espírito nesta manhã: sem mim, nada podeis fazer. Reconhecemos que qualquer fruto de justiça, qualquer trabalho bem feito, qualquer lampejo de sabedoria que produzirmos hoje será o resultado da Tua seiva fluindo através de nós. Por isso, a nossa confiança não está em nossa própria força ou poder, mas na promessa que deste a Zorobabel e que tomamos para nós. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Te exaltamos pela Tua fidelidade imutável que se revela radiante a cada manhã, lembrando-nos que, como o profeta Jeremias escreveu em meio à desolação, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Tuas misericórdias são a prova viva de que nossas falhas de ontem, nosso trabalho medíocre do passado e nossas motivações egoístas não anulam a Tua inabalável disposição em nos dar um novo propósito. Elas nos enchem de uma esperança ousada, de uma fé renovada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com a mentalidade de empregados insatisfeitos, lutando por migalhas de afirmação e segurança, mas com a mentalidade régia de filhos amados do Rei, adotados em Tua família, a quem deste o Espírito pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Obrigado, Pai, porque nosso sucesso não é medido pelo que vemos em nossas mãos, mas pela certeza de saber que nosso trabalho, nosso futuro e nossa própria vida estão seguros em Tuas mãos onipotentes, servindo ao Senhor, que nos garante a herança. Senhor, com humildade, reverência e um júbilo profundo que busca palavras, mas só encontra o silêncio da admiração, nós reconhecemos e celebramos a obra central, consumada, eterna e insubstituível de Teu Filho unigênito, nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele não é apenas um conceito a ser estudado ou um exemplo a ser seguido. Ele é a nossa própria vitória encarnada, o alfa e o ômega da nossa redenção. O Senhor, a quem temos o privilégio insondável de servir. Em um mundo que nos oferece inúmeros senhores, a ambição, o dinheiro, a opinião alheia, o medo, o nosso próprio ego, nós declaramos com a Igreja de todas as eras que a nossa lealdade, a nossa adoração e o nosso serviço pertencem somente a Ele. Ele é o cumprimento de todas as Tuas promessas, o fio de escarlate que percorre toda a Escritura, desde a semente da mulher prometida no Gênesis
até o Cordeiro no trono do Apocalipse. Ele é o sim retumbante de Deus para cada uma de nossas necessidades, a resposta definitiva para a questão do pecado, da morte e do propósito da vida. Ele é o nome acima de todos os nomes, o nome que contém em si toda a autoridade, todo o poder e toda a glória. É o nome pelo qual fomos salvos, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, como declarou o apóstolo Pedro. Atos 4:12. É o nome que faz o inferno tremer e os demônios se submeterem. É o nome diante do qual, como a declara a Escritura em um hino de exaltação cósmica, um dia todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:10, 11. Pai, que privilégio nosso! Nós, que um dia estávamos distantes e rebeldes, hoje, pela Tua graça, podemos nos antecipar a esse dia glorioso e confessar com nossos lábios e crer com nosso coração que Ele é o Senhor. É por servirmos a este Senhor, o Criador e sustentador do universo, que nossa vida, nosso trabalho e nossos dias ganham um significado eterno e um propósito inabalável. É através dele, em sua natureza paradoxal e gloriosa, o leão da tribo de Judá que venceu e o Cordeiro de Deus que foi morto, que recebemos a própria herança. Como leão, ele é o rei vitorioso, aquele que rasgou os grilhões do pecado e esmagou a cabeça da serpente. É aquele que na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:15. Ele não negociou com as trevas, ele as derrotou. Ele não fez um acordo com a morte, ele a engoliu em vitória. É por servirmos a este leão que não precisamos temer nenhum inimigo espiritual, nenhuma acusação, nenhuma circunstância. Mas, a maravilha da tua sabedoria, este mesmo leão conquistador é o cordeiro manso e humilde, levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Ele, o juiz de toda a terra, permitiu ser julgado. Ele, o autor da vida, entregou-se à morte. O sangue deste Cordeiro imaculado é o preço da nossa redenção, a purificação para a nossa consciência manchada. É por servirmos a este Cordeiro que aprendemos que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir. Não está em se exaltar, mas em se humilhar. Em um mundo que prega a autossuficiência, nós nos gloriamos na suficiência do Cordeiro. Por causa desta obra dupla, de leão e cordeiro, nós não nos aproximamos de ti com medo, como servos distantes ou escravos aterrorizados se aproximando de um tirano. Nós não trazemos sacrifícios vãos, ou tentamos nos justificar por nossas próprias obras, pois sabemos que são como o trapo de imundícia. Nós nos aproximamos com a confiança de filhos amados, com a ousadia que a tua palavra nos garante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do véu, isto é, da sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Pai, ajuda-nos a compreender a magnitude desta verdade. O véu do templo, que por séculos simbolizava a separação entre um Deus santo e a humanidade pecadora, foi rasgado de alto a baixo no momento em que teu filho bradou: está consumado. O caminho para o Santo dos Santos está aberto. Por isso viemos nesta manhã, não para ficarmos do lado de fora do pátio, mas para entrarmos confiantemente em tua sala do trono, para recebermos misericórdia para as nossas falhas de ontem e para acharmos graça que nos socorra e nos capacite a servir em nosso dia a dia.
A sua ressurreição gloriosa no terceiro dia é a tua vindicação pública, o selo da tua aprovação sobre o sacrifício dele. É a prova definitiva e irrefutável de que o teu poder é infinitamente maior do que o poder da morte, da tirania do pecado e de qualquer adversário que se levante contra nós. A ressurreição não é apenas um evento histórico, é o motor da nossa fé e a garantia da nossa esperança. É o selo da nossa herança. Porque ele vive, nós também viveremos. Porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E mais do que isso, confiamos que por estarmos nele e ele em nós pelo teu Espírito, o mesmo poder explosivo e criador que o levantou da sepultura está operante em nós hoje. Ó Pai, que não nos contentemos em apenas crer nesta verdade, mas que a experimentemos. Pedimos que tu abras os olhos do nosso entendimento para que saibamos qual é a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, 19 e 20. Esse poder não apenas nos salva da condenação eterna, mas nos capacita, nos fortalece e nos comissiona a enfrentar cada tarefa, cada desafio, cada tentação, não na esperança de talvez sermos notados ou de talvez conseguirmos, mas na certeza da vitória e da herança que Ele já conquistou por nós. Por isso, te adoramos com todo o nosso ser, com nossa mente renovada pela sua verdade, com nossa alma restaurada pela sua graça e com todas as nossas forças impulsionadas pelo seu poder. Queremos te agradecer pelo acesso irrestrito e desimpedido à tua santa presença, um privilégio comprado com sangue precioso. Queremos te agradecer pela identidade segura e inabalável que temos, não mais como órfãos ou estrangeiros, mas como filhos adotivos e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17. Pai, que peso de glória esta expressão carrega. Ser co-herdeiro com o Filho significa que o que pertence a Ele por direito, pertence a nós por graça. A sua justiça é a nossa justiça. A sua vitória é a nossa vitória. A sua glória futura é a nossa glória futura. Esta certeza nos liberta da necessidade desesperada de construir nosso próprio pequeno reino aqui na terra. Agradecemos pela paz que excede todo entendimento. A paz que não depende das circunstâncias, mas que guarda nossos corações e mentes da ansiedade e do medo, pois estamos firmados nele. Cremos firmemente que neste dia, por causa de Jesus, andaremos de cabeça erguida, não com a arrogância do orgulho, mas com a santa confiança de quem sabe a quem pertence. Andaremos com os corações confiantes em Ti, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Que nossa vida, nossas palavras no café da manhã, nossas interações no trânsito, nosso trabalho no escritório ou em casa, nossas decisões financeiras e nossos momentos de descanso hoje sejam um testemunho constante e consistente para a Tua glória. Que sejamos uma prova viva e irrefutável para um mundo frustrado, cansado e sem esperança, de que nosso Deus reina, de que nosso Redentor vive e de que servir a Ele não é um fardo, mas a nossa maior honra, a nossa mais profunda alegria e a nossa eterna e gloriosa recompensa. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos o Teu poder, a Tua soberania sobre o nosso trabalho
e a tua santidade que nos convida a te servir de todo o coração diante do esplendor do teu ser e do convite claro para servirmos a Cristo, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a tua graça, nossa tendência natural é o serviço por interesse próprio, a busca por aplausos e a frustração. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar nosso pecado de trabalhar para homens e não para ti. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nossa motivação foi o reconhecimento humano, o elogio do chefe, a inveja do colega ou a aprovação da sociedade. Confessamos que passamos mais tempo buscando a glória para o nosso nome do que a glória para o teu nome. Perdoa-nos por abraçarmos a arrogância, por nos sentirmos autossuficientes quando somos elogiados e por permitirmos que a semente da vaidade e da busca por status crie raízes no nosso coração quando fomos chamados a servir a Ti com humildade. Confessamos o pecado da murmuração e do descontentamento. Perdoa-nos, Pai, por reclamarmos de nossas tarefas, por olharmos para o nosso trabalho como um fardo e por nos esquecermos do privilégio que é poder usar nossos dons para a Tua glória. Perdoa-nos por permitirmos que a amargura domine nossa mente quando o nosso esforço não é reconhecido, quando a Tua palavra nos ordena fazer tudo sem murmurações nem contendas. Cada vez que reclamamos de nosso trabalho, revelamos que o nosso coração não estava focado em servir ao Senhor. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da comparação e da inveja. Confessamos que, em vez de nos alegrarmos com o sucesso dos outros, muitas vezes cobiçamos suas posições, seus salários e seu reconhecimento. Em vez de focarmos em nossa própria fidelidade a Ti, gastamos energia nos comparando, o que resulta em orgulho ou desespero. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, frustração e um profundo sentimento de vazio. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que Tu dás a cada um dons diferentes e nos colocas em lugares diferentes para o Teu propósito soberano. Com um coração arrependido, um coração que o Senhor não despreza, como prometeu o salmista Davi, nós nos prostramos diante do Teu trono de graça. Confessamos que, embora tenhamos o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos formou no ventre de nossa mãe e nos redimiu com seu próprio sangue como nosso verdadeiro Senhor, nós, em nossa tolice e rebelião, muitas vezes vivemos de forma completamente oposta a esta gloriosa verdade. Vivemos não como filhos do Rei, mas como escravos da opinião alheia, mendigando migalhas de aprovação de um mundo que não Te conhece e que jaz no maligno. Ó Pai, que traição amarga! Confessamos a idolatria sutil, mas pervasiva, de colocar o olhar humano no trono de nossos corações, um lugar que pertence somente a Ti. Tornamo-nos cativos do medo do homem, que, como a Tua palavra nos adverte, arma ciladas. Provérbios 29 e 25. Confessamos o pânico que sentimos antes de uma apresentação, não pela responsabilidade da tarefa, mas pelo pavor da crítica. Confessamos as palavras que deixamos de dizer, silenciando a verdade do Teu Evangelho ou uma palavra de exortação por medo de sermos rejeitados, ridicularizados ou cancelados. Esquecemos que o apóstolo Paulo nos confronta diretamente com esta escolha. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que escolhemos não ser servos de Cristo para sermos aceitos pela multidão. Confessamos como editamos nossas vidas, online e offline, apresentando uma versão curada e aprimorada de nós mesmos, escondendo nossas fraquezas e lutas, tudo para manter uma fachada de sucesso e espiritualidade que não possuímos.
Perdoa-nos por buscarmos nos likes e nos comentários a validação que só pode ser encontrada em tua declaração sobre nós. Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Nós esquecemos que já fomos aceitos no amado, Efésios 1:6, e por isso vivemos como órfãos espirituais, tentando desesperadamente merecer um lugar em uma mesa onde já fomos convidados de honra. Temos uma herança celestial, incorruptível, que não pode murchar, reservada nos céus para nós, 1 Pedro 1:4, mas vivemos ansiosos e obcecados por recompensas terrenas que a ferrugem e a traça consomem e que os ladrões minam e roubam. Confessamos nossa incredulidade prática, pois embora nossos lábios cantem sobre os tesouros do céu, nossos corações estão firmemente ancorados aos tesouros da terra. Desobedecemos ao mandamento claro do nosso Senhor Jesus: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:19-21. Senhor, sonda nosso coração e revela-nos onde nosso verdadeiro tesouro está. Perdoa-nos pelas noites insones gastas em ansiedade sobre nossas finanças, como se tu não fosses o nosso pastor que garante que nada nos faltará. Perdoa-nos pela inveja corrosiva que sentimos quando vemos o sucesso material de outros, revelando que nosso coração cobiça o que o mundo valoriza. Confessamos o pecado da comparação, medindo nosso valor por nosso cargo, nosso salário, o tamanho de nossa casa ou o modelo de nosso carro, uma prática que a tua palavra chama de insensatez. 2 Coríntios 10:12. Vivemos como se esta vida fosse tudo o que existe, fixando nossos olhos nas coisas que se veem, em vez de fixá-los nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Perdoa-nos por trocarmos a promessa gloriosa da tua herança pela ninharia de uma satisfação passageira. Perdoa-nos, Pai, por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não encontrarmos nosso contentamento em Ti e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em liberdade e propósito. Confessamos o pecado da murmuração, o veneno que destilamos de um coração ingrato, como os israelitas no deserto, que apesar de verem tua coluna de fogo à noite e tua nuvem de dia, e de receberem o maná do céu, ainda assim murmuraram contra Ti. Nós também, cercados por tuas misericórdias incontáveis, ousamos reclamar. Reclamamos de nosso trabalho, esquecendo que é um dom teu. Reclamamos de nossa família, esquecendo que é uma bênção tua. Reclamamos das provações, esquecendo que tu as usas para forjar em nós o caráter de Cristo. Desobedecemos ao teu claro mandamento de fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, e com isso apagamos nosso testemunho e entristecemos o teu espírito. Confessamos que nosso descontentamento revela uma profunda falha em crer na tua soberania e bondade, como se os teus planos para nós fossem deficientes. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa amnésia espiritual, esquecendo rapidamente tuas libertações passadas e duvidando do teu cuidado no presente. Ó Pai de infinita misericórdia e compaixão, tendo confessado estas falhas e tantas outras que só tu conheces, nós nos lançamos sobre a tua graça e clamamos pelo teu perdão. Não nos baseamos em nossa sinceridade, nem na profundidade de nosso remorso, pois sabemos que mesmo nossas melhores lágrimas de arrependimento precisam ser lavadas. Nossa única base, nossa única esperança, nossa única alegação está na obra perfeita, completa e suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo. Apegamo-nos à promessa de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, porque a tua fidelidade não depende da nossa, e a tua justiça foi plenamente satisfeita na cruz. Pedimos que o sangue daquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, Marcos 10:45, nos purifique agora. Que este sangue precioso nos purifique não apenas da culpa do orgulho, mas que quebre o poder do orgulho em nós.
Que Ele nos purifique não apenas da mancha da murmuração, mas que silencie o espírito de queixa no nosso coração. Que Ele nos purifique da amargura da inveja e de toda busca desesperada por glória própria. Lava-nos, Senhor, e seremos mais brancos do que a neve. E agora, ó Deus transformador, não pedimos apenas perdão, mas pedimos por uma metamorfose radical. Crie em nós, ó Deus, um coração puro, um coração de servo modelado segundo o coração do Teu Filho, um coração que encontre sua maior alegria não em ser reconhecido, mas em reconhecer os outros. Um coração alegre e disposto, que não sirva por obrigação ou com um espírito pesado, mas com a liberdade e o entusiasmo de quem sabe a quem serve e qual é a sua recompensa. Renove dentro de nós um espírito de fidelidade, um espírito inabalável que persevere no serviço, mesmo quando ninguém estiver olhando, mesmo quando não houver aplausos, mesmo quando o caminho for difícil. Restitui-nos a alegria da nossa salvação, que é a nossa verdadeira, eterna e inabalável herança. Que esta certeza da herança seja âncora da nossa alma e o combustível para o nosso serviço. Restitui-nos o propósito que vem do Teu Espírito, o senso de chamado que transforma o mundano em sacrado. E agora, Senhor, capacitados por este perdão e pela Tua promessa de renovação, olhamos para este dia com uma nova perspectiva. Olhamos com esperança e com fé, não em nossas habilidades frágeis ou em nossas resoluções falíveis, mas no Teu poder onipotente que nos capacita a Te servir. Ajuda-nos pelo Teu Espírito Santo a nos despir ativamente do velho homem com seus feitos corruptos. Ajuda-nos a fazer morrer a mentalidade de escravo, o olhar interesseiro, a língua queixosa, o coração invejoso. E ajuda-nos a nos vestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos que servem ao seu Pai com amor transbordante e gratidão. Ajuda-nos a nos vestir de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ajuda-nos a pensar como servos do Rei, a falar como servos do Rei e a agir como servos do Rei, não porque sejamos fortes em nós mesmos, mas porque Tu, o Rei, és a nossa força. Esvazia-nos de todo pensamento que diz o que eu ganho com isso e enche-nos até transbordar com a verdade do Teu Espírito que diz maior é o que serve. Que a nossa mente seja o campo de batalha onde a vitória é conquistada hoje. Que nossa mente seja renovada pela imersão contínua na Tua Palavra, para que possamos experimentar e comprovar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a manifestação da Tua glória em nosso trabalho comum, em nossas conversas corriqueiras, em nossas tarefas domésticas. Dá-nos a coragem sobrenatural para enfrentar os desafios de hoje, não como fardos pesados para nossa alma, mas como oportunidades divinamente orquestradas para colocar nossa fé em prática, para demonstrar a Tua graça e para declarar ao mundo com nossas ações e atitudes: hoje eu servirei a Cristo o Senhor, e dele, e somente dele, receberei a minha recompensa. Pai amado, firmados na verdade poderosa, libertadora e revolucionária de que, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã. Nós nos achegamos não como mendigos incertos, mas como filhos amados, não para pedir um sucesso mundano que é passageiro como a flor da erva, mas para clamar pela graça de aprender a andar na dignidade, no propósito e na liberdade que vem de Te servir. Ansiamos por andar na vitória que já nos foi garantida em Cristo, uma vitória selada pelo Seu sangue e confirmada pela Sua ressurreição. Nosso desejo mais profundo é que esta identidade celestial, esta realidade espiritual que declaramos com nossos lábios, se torne nossa realidade terrena, visível e palpável, manifesta em cada área de nossa vida, desde a mais pública até a mais secreta. Queremos que a verdade de quem somos em Cristo transborde para o que fazemos por Cristo. Por isso, com o coração aberto pela Tua Palavra e a fé ativada pelo Teu Espírito,
dedicamos este tempo sagrado para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia. Pedimos que o Teu Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, nos ensine, nos convença, nos molde e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, pois a nossa vitória não reside em nossa força, mas na nossa identidade. Não em nossa performance, mas em nosso pertencimento a Ti. Nós já somos mais que vencedores porque sabemos a quem servimos. Oramos pela vitória em nossa vocação e em nosso trabalho, ao redefinirmos nosso serviço, nosso propósito e nossa recompensa. Senhor, Tu nos colocaste neste mundo não para uma existência ociosa, mas para refletir a Tua glória através do nosso labor. Contudo, reconhecemos que o campo do trabalho, seja em um escritório, em uma fábrica, em uma sala de aula, em um hospital ou dentro de nosso próprio lar, tornou-se um dos mais ferozes campos de batalha espiritual. O inimigo de nossa aula lança seus dardos inflamados de comparação, ansiedade por performance, idolatria do sucesso, medo do fracasso e o veneno sutil do desânimo que sussurra que nosso esforço é inútil. Nós nos levantamos contra essas mentiras em nome de Jesus e clamamos pela Tua intervenção para que possamos trabalhar não como o mundo trabalha, mas como cidadãos do Teu reino. Pedimos, ó Santo Espírito, que graves em nosso coração a verdade de que nosso verdadeiro supervisor é Cristo. Liberta-nos da síndrome do serviço que visa apenas agradar aos homens, que nos leva a trabalhar com afinco apenas quando o chefe está olhando, mas para sermos negligentes na sua ausência. Perdoa-nos por essa duplicidade. Queremos ter a integridade de José, que mesmo na casa de Potifar, um estrangeiro, servia com tal excelência que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava, pois ele sabia que, em última instância, sua fidelidade era a Ti. Ajuda-nos a ver o rosto de Cristo por trás da face de nosso supervisor, de nosso cliente, de nosso paciente ou de nosso aluno. Que a instrução apostólica seja abatida do nosso coração profissional. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Que esta verdade transforme nossas tarefas mais mundanas em atos de adoração. Que a elaboração de uma planilha, o limpar de um chão, a escrita de um código, a troca de uma fralda ou a negociação de um contrato sejam feitos com uma excelência que não busca o aplauso humano, mas que aponta para a glória do nosso Senhor. Que nossas mesas de trabalho se tornem altares e nossas ferramentas instrumentos de louvor. Além disso, Pai, pedimos que redefina em nós o conceito de propósito. Liberta-nos da mentira de que existem trabalhos sagrados e seculares. Ajuda-nos a entender que qualquer trabalho honesto, feito com um coração consagrado a Ti, é um ministério em tempo integral. Quer sejamos chamados para o púlpito ou para a engenharia, para a obra missionária ou para a medicina, que possamos cumprir nosso chamado com a convicção de que estamos no centro da Tua vontade. Que a Tua palavra seja a nossa bússola. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Santifica nossas ambições, purifica nossos motivos, que o desejo de subir na carreira seja subjugado pelo desejo de exaltar o Teu nome, que a busca por um salário maior seja secundária à busca por uma maior fidelidade. E no processo, faz de nós uma luz naquele lugar, um testemunho vivo de integridade, paz e esperança em meio a um ambiente muitas vezes marcado pela ganância, pela fofoca e pelo desespero. E, finalmente, neste campo de batalha, oramos pela vitória sobre a ansiedade da recompensa. Ó Senhor, como nossos corações são seduzidos pela promessa de reconhecimento, pelo desejo de uma promoção, pelo anseio de sermos notados e validados, mas a Tua palavra nos ancora em uma esperança superior. Ajuda-nos a soltar as mãos, a abrir mão do controle e descansar na certeza da recompensa da herança. Que esta promessa nos liberte da amargura quando somos preteridos, da inveja quando outros são promovidos e da frustração quando nosso esforço não é reconhecido. Lembra-nos constantemente que estamos correndo por uma coroa incorruptível e não pela coroa de louros murcha da aprovação humana. Que a nossa satisfação mais profunda não venha de um bônus no final do ano, mas da Tua aprovação no final da vida, ao ouvirmos:
Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Declaramos hoje que nosso valor não é definido por nosso cargo, mas por nosso chamado. Nosso sucesso não é medido por nossa rendição, mas por nossa rendição a Cristo, o Senhor, a quem servimos. Oramos pela vitória em nossos relacionamentos ao aprendermos a servir uns aos outros com o coração de Cristo. Senhor, Tu nos criaste para a comunhão, mas confessamos que nossos relacionamentos, em casa, na igreja, com amigos e com estranhos, são campos de batalha minados pelo nosso egoísmo, orgulho e impaciência. Viemos a Ti, o Deus que é comunidade em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo que o poder do Evangelho transforme radicalmente a maneira como nos relacionamos, para que possamos servir a Cristo ao servirmos as pessoas que Tu colocaste no nosso caminho. Começamos em nosso lar, o lugar do serviço mais íntimo e muitas vezes o mais difícil. Clamamos pela graça de vivermos as Tuas instruções. Para os maridos, pedimos uma porção dobrada do Teu Espírito para que possam amar suas esposas como Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que este amor seja um serviço sacrificial que nutre, protege e honra, e não uma autoridade egoísta que exige e controla. Para as esposas, pedimos a sabedoria e a força para respeitarem seus maridos, servindo ao Senhor através de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Ti. Para os filhos, pedimos paciência e discernimento para criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, sem os provocarem a ira, servindo-os ao moldar seu caráter para a eternidade. Para os filhos, pedimos um coração obediente que honre pai e mãe, cumprindo o primeiro mandamento com promessa. Senhor, que nossos lares não sejam campos de batalha por poder e controle, mas santuários de serviço mútuo, onde cada membro busca o bem do outro, refletindo o amor perdoador e gracioso de Cristo. Levamos esta oração para dentro da Tua igreja. Ó Pai, perdoa-nos por todas as vezes que transformamos a casa de oração em um palco para nossos talentos, em um mercado para nossas ambições ou em um tribunal para nossas críticas. Clamamos por uma revolução de humildade em nosso meio, que a mentalidade de Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, impregne nossas congregações. Ajuda-nos a não fazer nada por partidarismo ou por vanglória, mas sim por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que possamos usar os dons que o Teu Espírito nos deu, não para nossa própria proeminência, mas para a edificação do corpo de Cristo. Dá-nos o coração de Jesus, que, sendo Mestre e Senhor, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés sujos de seus discípulos, ensinando-nos que a grandeza no Teu reino é medida pela disposição em servir. Livra-nos do espírito de Diótrefes, que amava ter a primazia, e dá-nos o espírito de Epafrodito, que arriscou a vida pelo bem dos outros, e que este serviço transborde para o mundo. Abre nossos olhos para vermos o Teu rosto nos rostos dos pequeninos. Lembra-nos da Tua palavra solene em Mateus 25, de que quando damos de comer ao faminto, de beber ao sedento, quando acolhemos o estrangeiro, vestimos o nu e visitamos o doente e o preso, é a Ti, nosso Rei, que estamos servindo. Quebranta nosso coração com as coisas que quebrantam o Teu. Livra-nos de uma fé puramente teórica e confortável e impulsiona-nos para uma fé ativa que opera pelo amor. Que sejamos conhecidos não por nossas doutrinas corretas, mas por nosso amor sacrificial, pois nisso todos conhecerão que somos Teus discípulos. Em cada ato de bondade, em cada palavra de encorajamento, em cada mão estendida, declaramos que estamos servindo a Cristo, o Senhor. Oramos pela vitória em nossa luta interior, ao nos rendermos ao senhorio de Cristo sobre nossa própria alma. Pai, reconhecemos que o campo de batalha mais próximo e mais persistente é o território do nosso próprio coração. Ali, a nossa carne, com suas paixões e desejos, milita contra o espírito. A vitória exterior é impossível sem a rendição interior. Por isso,
clamamos que o senhorio de Cristo não seja apenas uma doutrina que afirmamos, mas uma realidade que experimentamos em nossa luta contra o pecado e em nossa busca pela santidade. Entendemos que a santificação não é um projeto de autoajuda, mas um ato de serviço, onde servimos a Cristo ao permitir que seu Espírito produza seu fruto em nós. Clamamos, ó Espírito Santo, que cultives em nós o teu fruto bendito. Dá-nos amor, para vencermos o egoísmo e a indiferença que endurecem nosso coração. Dá-nos alegria, uma alegria sobrenatural que não depende das circunstâncias, para vencermos a murmuração e o pessimismo. Dá-nos paz, a paz que excede todo o entendimento, para vencermos a ansiedade e o medo que nos paralisam. Dá-nos paciência, longanimidade, para vencermos a irritabilidade e a pressa, especialmente com aqueles que nos testam. Dá-nos amabilidade e bondade, para vencermos nosso espírito crítico e nossa língua afiada. Dá-nos fidelidade, para vencermos a inconstância e as promessas quebradas, sendo pessoas em que se pode confiar, como nosso Deus é fiel. Dá-nos mansidão, para vencermos a arrogância e a aspereza, aprendendo do nosso Mestre que é manso e humilde de coração. E dá-nos domínio próprio, para vencermos os apetites de nossa carne, submetendo nossos desejos, pensamentos e impulsos ao teu senhorio. Ajuda-nos a entender que esta luta é um serviço. Ao dizermos não a um pensamento impuro, estamos servindo a Cristo. Ao escolhermos perdoar em vez de guardar rancor, estamos servindo a Cristo. Ao disciplinarmos nosso corpo e o sujeitarmos, estamos servindo a Cristo. Pedimos que nos ajude a nos despir do velho homem e a nos revestir do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Que esta não seja uma luta solitária e exaustiva, mas uma caminhada de dependência, sabendo que aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Hoje, Senhor, nós nos apresentamos a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável. Consagramos a Ti o nosso trabalho, nossos relacionamentos e nossa luta interior. Em cada um destes campos de batalha, renunciamos à nossa própria força e nos revestimos da Tua armadura. E caminhamos para este dia não com medo, mas com fé, não com ansiedade, mas com alegria de saber que cada passo, cada tarefa, cada palavra e cada pensamento pode ser um ato de adoração a Ti. Nós somos Teus servos, e a Ti, ó Cristo, nosso bendito Senhor, alegremente serviremos, hoje e para sempre, aguardando a gloriosa recompensa da herança. Oramos para que sejamos vencedores sobre a necessidade de aprovação humana ao trabalharmos para a Tua glória. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre a busca por aplausos não é uma questão de nossa própria força de vontade, mas um ato de fixar nossos olhares em Ti como nossa única audiência. Declaramos e nos apropriamos da verdade que confronta nosso ego e nossa insegurança, registrada em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Senhor, grave este mandamento divino em nosso espírito. Mens representam tudo aquilo que buscamos para nos validar. O elogio do chefe, a curtida na rede social, o reconhecimento público, a admiração da família. Ajuda-nos a identificar os mens para quem temos trabalhado e a nos arrepender. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes nosso coração se inclina para essa validação visível, quando a verdadeira liberdade está em trabalhar de todo o coração para Ti. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê um discernimento sobrenatural. Como a Tua palavra nos ensina em Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Senhor, queremos ser servos de Cristo. Quando a tentação de fazer algo só para sermos vistos vier hoje, seja em uma reunião, em um projeto ou mesmo em um ato de serviço na igreja, em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação seja perguntar em nosso espírito: estou fazendo isto para o Senhor? Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para praticar o que a Tua palavra nos instrui em 1 Coríntios 10:31.
Assim, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A cura para a ansiedade por aprovação é a satisfação na tua glória. Ajuda-nos a substituir o pensamento, o que eles vão pensar de mim, pela declaração que isto traga glória a Deus. Pai, nós sabemos que a pressão para performar para os outros virá, mas nos agarramos à promessa de que nosso valor não está em nossa performance, mas na nossa posição como filhos. Abre nossos olhos espirituais para enxergarmos que as tarefas do dia não são para construir nossa reputação, mas para serem oportunidades de glorificar o Teu nome. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a vaidade, não para nossa vanglória, mas para o provor do Deus a quem servimos. Oramos para que sejamos vencedores em nossos projetos e vocação, ao submetermos nossos planos à Tua soberania. Senhor, nós reconhecemos com humildade e clareza que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa e contínua na arena dos nossos planos, sonhos e trabalho diário. É nesse campo de batalha que a nossa fé professada se encontra com a realidade. A pressão implacável por resultados e a ambição natural que pulsa em nosso coração muitas vezes nos levam a agir de forma independente, esquecendo que o arquiteto mestre de toda a criação e de cada detalhe de nossa vida és Tu. Pedimos o Teu socorro divino para sermos vencedores sobre o orgulho de nossos próprios planos e sobre o veneno amargo da frustração quando as coisas não saem como planejamos. Ajuda-nos, Pai, a construir os projetos de nossa vida, sejam eles grandes ou pequenos, sobre a rocha inabalável que é Cristo e a Sua palavra, e não sobre a areia movediça de nossa própria competência. Que o princípio divino de Provérbios 16:3 consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Seja o lema gravado nos portais de nossa vida. Ajuda-nos a compreender a profundidade do que significa consagrar. Não é apenas uma oração rápida, mas um ato contínuo de rendição, uma deposição de nossas agendas no Teu altar. Significa entregar a Ti a planta, os materiais, o cronograma e, acima de tudo, o resultado final, sabendo que trabalhamos para Ti. Para isso, clamamos que a verdade soberana de Provérbios 19:21 governe nosso coração e silencie nossas ansiedades. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Senhor, quando a tentação de nos apegarmos firmemente aos nossos próprios planos surgir, que o Teu Espírito nos lembre da beleza e da perfeição do Teu propósito. Capacita-nos a manter as mãos abertas, a mente flexível e o espírito submisso, prontos para que Tu alteres, redireciones ou até mesmo cancele nossos planos, para que o Teu propósito, que é sempre bom, perfeito e agradável, prevaleça. Que possamos, como o apóstolo Tiago nos instrui, abandonar a arrogância de dizer hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo, e em vez disso, adotar a postura humilde de fé que declara: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4:15. Que esta seja a expressão sincera de um coração que se deleita em Tua soberania, encontrando liberdade na submissão ao Senhor a quem servimos. Oramos para que sejamos vencedores sobre o desânimo e a frustração ao nos lembrarmos da nossa herança eterna. Pai, sabemos que haverá dias em que nosso trabalho parecerá inútil, dias em que o esforço será grande e o reconhecimento nulo, dias em que a injustiça prevalecerá e seremos esquecidos ou preteridos. É ali que o inimigo tenta nos desestabilizar, sussurrando que nosso serviço não vale a pena. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a ser vítimas do desânimo. Nós fixamos nossa mente na promessa da herança. Nós não somos trabalhadores sem esperança. Nós temos a motivação mais poderosa, a certeza da recompensa do Senhor, como nos garante a Tua palavra em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Senhor, sela esta promessa em nossos corações.
Nosso trabalho no Senhor nunca é inútil. Cada ato de integridade, cada palavra de encorajamento, cada tarefa feita com excelência para Ti está construindo um tesouro no céu onde a traça e a ferrugem não destroem. Ajuda-nos, Pai, quando a frustração bater a porta, a levantar os olhos da situação imediata e a contemplar a glória que nos está reservada. Que a perspectiva da eternidade mude a forma como encaramos as dificuldades do presente. Que a lembrança da recompensa da herança nos dê perseverança para continuar, mesmo quando não vemos frutos imediatos. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Que hoje, cada vez que formos tentados a desanimar, o Teu Espírito nos lembre: você está servindo a Cristo, sua herança está garantida. Continue firme. Declaramos em nome de Jesus que não trabalhamos por recompensas passageiras, mas por uma coroa incorruptível. Declaramos que nossa motivação não vem das circunstâncias, mas da nossa convicção. Declaramos que somos mais que vencedores sobre o desânimo, porque o Senhor a quem servimos é fiel para nos recompensar. Em nome e por amor de Cristo Jesus é que oramos. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao fim desta oração, mas a oportunidade de viver servindo a Cristo em cada momento está apenas começando. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual tarefa ou projeto você está consagrando ao Senhor hoje, decidindo fazê-lo como para o Senhor. Se você precisa de oração para vencer o desânimo ou a busca por aprovação, deixe seu pedido nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que possamos servir a Cristo com alegria e perseverança. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a lutar a partir da vitória que já temos em Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está desmotivado ou frustrado em seu trabalho e precisa ser lembrado do seu verdadeiro Senhor e da sua verdadeira recompensa. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem temos a honra de servir, o amor de Deus Pai que nos preparou uma herança eterna e a comunhão do Espírito Santo que nos capacita a trabalhar para a sua glória, sejam com todos vocês. Que o Senhor transforme cada tarefa sua em um ato de adoração. Que a certeza da recompensa da herança te dê força, paz e perseverança. Que Ele te livre da necessidade de aplausos humanos e satisfaça com a aprovação dEle. Que Ele conceda o desejo do teu coração de glorificá-lo e cumpra todos os teus planos segundo o propósito dEle. E que você caminhe neste dia com a dignidade, a coragem e a alegria que só aqueles que servem ao Rei dos Reis podem conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não deixem de ouvir as outras orações em nosso canal que podem edificar a sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares para que sejam também abençoados por Deus.